carta de Paulo aos Coríntios. Se você puder, pegue a Bíblia, por gentileza. Se você não puder, ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Olha o que eu quero ler neste momento. 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. Olha o que diz, versículo 9 a seguir do capítulo 12. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Gente, isso aqui, para você entender, para me salientar, é o próprio Paulo dando testemunho do que Jesus falou para ele, né? Porque ele estava no momento da vida dele sendo afrontado, sendo perturbado. Um mensageiro de Satanás se levantava para lhe esbofetear. Ele está aqui conjecturando, né? Fazendo uma ilustraçãozinha. E aí ele dizia que era como um mensageiro que chegava para esbofetear. Aí olha o que ele diz no versículo 9. Olha só, vamos ler de novo para ficar marcado. E disse-me o Senhor, vou colocar aqui o Senhor para você entender. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, olha só, ele que vai dizer dele próprio: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é um mistério só para crente. É um mistério só para aquele que tem uma chamada poderosa. É um mistério para aqueles que Deus tem um projeto. Para aqueles que Deus tem uma obra. Por quê? Vou dizer para você. Condição normal, natural, ninguém quer prova. Condição normal, natural, ninguém quer derrota. Condição normal, natural, ninguém quer fracasso. Vou perguntar e você responde para você mesmo. Quando é que a gente marca na agenda, vou bater o carro? Quando é que a gente marca na agenda, vou usar como exemplo, tá? Um coronavírus da vida. Quando é que a gente marca na nossa agenda o fim de certos relacionamentos? Ou a falência de certas obras? Ou a falência de certos negócios? O rompimento de sociedade? Quando é que a gente marca na agenda esse tipo de coisa? Tal dia eu vou quebrar o pé? Tal dia eu vou capotar o carro? Quando que a gente marca na agenda? Nunca você marca na agenda um negócio desse. E quando passa pela tua cabeça, você fala: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Porque ninguém quer. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus trabalha com esse tipo de coisa. Vamos ler aqui a parte B do contexto que eu li. Olha só. Olha o que Paulo está dizendo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Eita glória. Sinto prazer. Tenho satisfação. Em outras palavras, tenho alegria. Olha o que ele está dizendo. Estou gozando com as fraquezas. Estou satisfeito com as fraquezas. Olha só, vamos tentar entender mais. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha a lógica na contramão. Às vezes a pessoa quer o melhor lugar, às vezes a pessoa quer a melhor condição, às vezes a pessoa quer o melhor cargo. É pecado, pastor? Não, não é pecado. Mas eu aprendo, nos dias que eu tenho servido a Deus com muita dedicação, com muita prioridade, que para certos lugares, para certas condições, para certos níveis, você tem que ser preparado. Você tem que ser preparado. E eu estou falando de um camarada aqui que no contexto dessa história que eu estou pregando, foi levado até o terceiro céu. Gente do céu. Às vezes a gente está no primeiro degrau. A gente já se acha melhor, já se acha, o tanque de guerra, já se acha o bom, já se acha o bam. Às vezes é o primeiro degrau só.
né? Já se acha a última bolacha do pacote. Olha o nível que esse camarada foi levantado. Poucos na Bíblia, e eu vou dizer que foi levado até o terceiro céu, eu acho que foi só ele, pelo que eu me lembro, né? Pode ter acontecido com outros, que me falha a memória não lembrar, pode ter acontecido, mas como Paulo, só ele. E ele diz, com muita humildade, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi levado até o terceiro céu. Eu conheci um homem. Não está falando dele, mas é ele que o texto está dizendo. Conheci alguém, um homem, um sujeito, que se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi levado até o terceiro céu. Terceiro nível, nível superior, acima de tudo, acima de todas as coisas. E ouviu coisas inefáveis, e ouviu coisas poderosas, e ouviu coisas que o homem não consegue discernir, que o homem não consegue dizer, que o homem não consegue revelar. De um desse eu me gloriarei, mas de mim mesmo. Aí ele vem para a condição humana. Gente, às vezes a gente falar da condição humana, para muitas pessoas, soa mal. Mas posso falar aqui em poucas palavras? Eu estou falando aqui de um apóstolo Paulo, usando um exemplo do apóstolo Paulo, mas também trazendo a minha vida, a minha experienciazinha bem pequenininha, para poder trazer uma palavra para você. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus fez o homem do pó da terra, barro. E outra, para Deus fazer o homem, eu acredito que foi umas duas, três carriolas de barro. Foi, umas 2, 3 carriolas de barro. E em outros textos também, né, Deus mostra a condição do ser humano por intermédio da sua poderosa palavra. E aí o apóstolo Paulo, que foi levado até o terceiro céu, lugar de Deus, da glória de Deus, né? E no mínimo os animais que diz santo, os serafins, e lá também tem o arcanjo Miguel, e lá também tem o Gabriel que assiste diante da glória de Deus, e lá, segundo o que está escrito em Apocalipse, tem 24 velhos do capítulo 4 que se dobram diante de Deus, dizendo santo, 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 entendeu? É o mínimo, ou seja, de gente que tem lá, é esse mínimo aí, os anciãos, o arcanjo, o Gabriel, e aí quem é que está no meio? É lógico, agora me lembro, né, do irmão João também, que foi levado até lá em cima. Me perdoa aí a gáfia. Mas é que você está pregando aqui no intuito, né? E o irmão João também viu essas coisas, viu? João viu milhares e milhares de anjos. E João viu a glória. Só que todos eles, gente, todos eles tiveram que passar, né, por um momentozinho de preparo. Para não se inchar demais, para não se orgulhar demais, para não se achar o anjo. Viu anjo, mas não é anjo. Viu arcanjo, mas não é arcanjo. Viu Deus com a sua glória, mas nem chega perto da sombra de Deus, chega. E é isso que nós temos que entender, né? Porque a nossa condição, como eu estava dizendo ainda há pouco, e eu vou voltar a dizer qual é a nossa condição, que é de barro. Isaías 64, no versículo 8, o povo está dizendo, Senhor, Tu és o oleiro, e nós o barro, Tu és nosso Pai, e todos nós obras das suas mãos. Jeremias no capítulo 18 diz, né? O próprio Deus dizendo, eu não poderei fazer de vós casa de Israel, como fez este oleiro, como barro nas minhas mãos, assim sois vós. Às vezes, a gente aplicar a nossa condição, mostrar quem nós somos para a maioria da sociedade, soa mal. A maioria não quer ser comparado com barro, né? Por quê? Porque aprendeu errado. Por quê? Porque está se achando. Porque se acha a última bolacha do pacote. Por quê? Porque se acha Deus na terra. Deixa eu dizer uma coisa muito séria. Deus pode levantar e vai. Deus pode preparar o melhor lugar e vai. Deus pode preparar o melhor cargo e vai, baseado na palavra. Se você crê, tudo é possível. Mas tem que ter uma escola. Tem que ter preparo. Tem que ter condição. E outra, a condição não é um diploma. O diploma vai ajudar um pouquinho, mas não é um diploma na parede. A condição, né, não é um anel de 3 quilos no dedo. É bonito para estética, mas para Deus não vale muita coisa. A aparência vai ajudar um pouquinho, mas não é resumo da nossa história. E nós constantemente temos que entender quem somos nós. Nós temos que entender quem nós somos.
Nós temos que entender da onde que Deus nos tirou. Posso falar? Vou abrir um parênteses. Muita gente, antes da vitória, andava de chinelo. Muita gente, antes da vitória, não tinha um conga para calçar. Não estou usando ninguém como exemplo, né? Porque não cabe. Mas eu vou citar aqui exemplos. Muitas pessoas, né? Às vezes não tinham o que comer dentro de casa, antes de Deus honrar. Muitas pessoas, né? Nem de bicicleta andava, antes de Deus honrar. Aí o que acontece depois da honra? O cara se incha, anda pior do que pombo, estufa o peito, abre o caminho para me passar, já não atende qualquer um, já não recebe qualquer um, já não beija qualquer um, já não abraça. Eita, glória a Deus! E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que me assistem que a prova não é um resumo da tua história. Não é um resumo da tua história. Por que eu estou falando essas coisas? Porque às vezes você está aí acamado, às vezes você está até desempregado, às vezes você está sofrendo, e eu estou aqui para profetizar. A prova não é resumo da tua história, a dor não é resumo da tua história, o momento que você está vivendo não é para te matar, não é para te destruir. E por que eu estou falando isso? Porque Deus vai te levantar. Eu vou dizer aqui pelas ondas do 10, tem pessoas que me assistem que Deus vai levantar grande. Tem pessoas que me assistem que quem vai levantar é Deus. Tem pessoas que me assistem que não é qualquer lugar que vai caber Ele. Por quê? Porque a glória de Deus vai estar sobre a vida dele. Mas você não pode mudar. E eu vou falar, posso, no contexto? Tem gente que cresceu demais, agora não é qualquer lugar que cabe ele. Tem gente que cresceu demais e não é qualquer carro que leva ele. Entendeu? Para você entender. Aí, por que Deus faz isso, né? Permite essa luta toda. Porque quando eu falo do apóstolo Paulo, eu vou tentar aqui descrever para você. Eu estou usando o apóstolo Paulo, eu preciso usar o exemplo do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, antes de Deus, né, era um homicida, era um meliante. O cara tinha uma má conduta, né? Ele tanto matava como mandava matar. E ele tinha uma autoridade na mão. Como fica valente, né? O cara que é homicida, o cara que é matador, o cara que atropela, com uma carta dando liberdade para ele para matar. Só que eu vou dizer uma coisa para você. É até cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Porque com Deus Todo-Poderoso vai ter que aprender a ser Paulo. Porque ele não era Paulo, era Saulo. Né? Mas Deus tinha que mudar o nome dele, Deus tinha que mudar a característica dele, Deus tinha que mudar a história dele, Deus tinha que mudar a fachada dele. E agora, para Deus cumprir o plano, porque eu vou dizer, lembra que eu falei no começo? Quando Deus tem um plano, não é do jeito que a gente pensa. Quando Deus tem um plano, e para entender o plano é só para quem Deus tem um plano? Para entender um plano é só para quem é chamado de Deus? É só para quem tem uma chamada? É só para quem é marcado pela glória? E Saulo era marcado pela glória, mesmo sendo homicida, mesmo sendo um meliante, mesmo sendo um mau caráter, mesmo atropelando as senhoras, mesmo atropelando a igreja, mesmo prendendo os crentes, mesmo matando Estevão, porque ele não tacou pedra, mas autorizou a morte do Estevão, né? Primeiro mártir. Mesmo matando Estevão. Quando Deus tem uma obra, Deus muda a história. Quando Deus tem uma obra, Deus dá uma peneirada. Quando Deus tem uma obra, Deus muda a condição do homem, mas o homem não pode mudar. E eu estou falando com pessoas aqui, às vezes você olha para si e você acha que não vai dar nada. Às vezes você olha para a tua condição e você acha que não vai dar nada. Ei, eu estou falando de Paulo. E Paulo nem sempre foi cheio do Espírito Santo. Nem sempre viveu no terceiro céu. Pelo contrário. Agora as mãos dele estão cheias de sangue. Por quê? Porque ele matava a igreja. Ele atropelava os crentes. Dava glória a Deus, ele ia em cima até matar. Ou no mínimo prender. Mas agora no caminho a Damasco, quem que se apresenta? Quem que aparece? Ai, eu preciso falar. Imagina se Jesus Cristo, nosso Senhor, fosse como uns e outros que tem por aí, né? Não, que para fazer parte do meu hall, tem que ter sangue azul. Para fazer parte da minha vida, tem que ter PHB. Imagina se Jesus Cristo fosse dessa forma. Apesar que Paulo tinha, né, os PHB da vida. Mas a condição de Paulo não era boa. Paulo era um meliante. Para Deus, né? Paulo não chegava nem perto. Por quê? Porque a fama de Paulo condenava ele. Mas como Deus tinha uma obra, e eu vou dizer,
Quando Deus tem uma obra, Deus desce. Quando Deus tem uma obra, Deus palestra. Quando Deus tem uma obra, Deus fala. Quando Deus tem uma obra, Ele não evita. Quando Deus tem uma obra, Ele faz parte. Quando Deus tem uma obra, Ele protege. Quando Deus tem uma obra, Ele abençoa. Quando Deus tem uma obra, Ele trabalha. Quando Deus tem uma obra, Ele aperfeiçoa. Quando Deus tem uma obra, Ele tira as arestas. Quando Deus tem uma obra, Ele coloca a mão para trabalhar. Agora, quem é que está falando com Paulo? Que não é Paulo, ainda é Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Jesus de Nazaré. E aí Jesus começa a falar: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Mas quem que é o Senhor, para que eu saiba que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque quando você persegue a Maria, está me perseguindo. Quando você persegue o João, está me perseguindo. Quando persegue os meus pequenininhos, está me perseguindo. Ô Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Aí Jesus falou assim: agora eu vou mudar a tua história. E nesse momento Saulo está cego. Aí Jesus diz: vai até a rua chamada direita, porque lá eu tenho alguém que vai te abençoar. Olha só, já começa por aí. Ninguém é autossuficiente, mesmo sendo escolhido por Deus, mesmo sendo consagrado por Deus, mesmo Deus tendo um plano. Ninguém é autossuficiente, ninguém é bom o suficiente, e Deus sempre vai usar alguém. Escuta o que eu estou dizendo, Deus sempre vai usar alguém. E aí, Saulo, cego, vai até a rua chamada direita. E aí Deus começa a falar com Ananias, e Deus vai trocando uma ideia com Ananias, e Deus vai falando com Ananias. Quem é Ananias? O profeta. E Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, Jesus Cristo, falando com Ananias. E Deus, como está escrito em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra, falando com quem? Com Ananias. E olha só para você entender o nível da prosa. Jesus falou assim: Ananias, pois não, Senhor? No capítulo 9 você vai ler esse contexto aí. Vai até a rua chamada direita, porque eu tenho um vaso ali. É, Senhor, isso. E você vai impor as mãos sobre a vida dele, e vai orar por ele, e eu vou abençoar. É, Senhor? Pois é. Mas quem é ele? Aí Jesus: é Saulo de Tarso. Aí Ananias: o quê? O quê? Não, parece que tem alguma coisa errada no céu. Esse cara aí, ó Ananias falando com Jesus. Gente, o ser humano sempre quer dar uma argumentada, né? Sempre quer dar uma lição. O ser humano sempre quer mostrar o que fazer. Para Deus, gente. Para Deus mostrar o que fazer. Ele é o fabricante, nós somos o produto. Ele sabe o que é necessário, ele sabe o que é preciso. Ele está aperfeiçoando a boa obra para entregar a vitória. Aí escuta, Ananias, ele aqui tem uma carta, manda prender. Ele prende a irmãzinha, ele prende o irmão, ele prende o grupo 5 de oração, ele prende, ele mata. Está com a mão cheia de sangue. Aí no versículo 15 do capítulo 9, olha o que Jesus fala: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E aí Ananias vai, obedece. Posso falar? Aqui já quero abrir um parênteses. Você pode ter o teu pensamento formado, você pode ter a tua ideia formada, mas se você ficar questionando muito, Deus vai deixar de usar você para usar outro. Por quê? Porque a obra de Deus não vai parar. E o que você pensa, Deus respeita. Você não é obrigado a nada. Mas, se você tem uma chamada e é de Deus, você tem que obedecer. Por quê? Porque a obra de Deus depende da palavra de Deus e não do que você pensa. Quem mantém a obra de Deus é a palavra de Deus, é o plano de Deus, é o que pensa Deus. E se ele decidiu trabalhar de um jeito, ele vai trabalhar do jeito que ele quer. Não é do jeito que o fulano quer, não é do jeito que o profeta quer, não é do jeito que o anjo quer, é do jeito que ele quer. Quem está entendendo? Mesmo porque a obra é grande. Deus ia levantar um apóstolo com muito poder. E um dos maiores escritores da Bíblia Sagrada, apóstolo São Paulo. E a obra tem que acontecer. E quem Deus quer usar? Ananias. E Ananias, mesmo com todo o pensamento formado, mesmo com toda a ideia, presta continência. Pois não, Senhor. Ele é vaso? Pois não, Senhor. Tomei com medo? Pois não, Senhor. Estou esperto? Pois não, Senhor. Não sendo como eu quero, faça a tua vontade. Foi, orou pelo Saulo, batizou o Saulo, por intermédio das mãos de Ananias, Saulo foi curado, passou a enxergar, e agora é levantado, com muito poder, com muita graça. Porém, nunca se viu alguém que sofreu tanto, igual o apóstolo Paulo.
Se você for ler as epístolas, você vai ver. Sofreu naufrágio, mas tudo na direção. Não é algo que aconteceu da noite para o dia, era um plano. Porque o anjo chega e diz para ele: Paulo, o navio vai afundar, mas fica sossegado, ninguém vai morrer. E por intermédio da tua vida, eu vou dar livramento. Você entendeu? Naufrágio, foi apedrejado. Em Atos 16, ele leva 39 varadas com o irmão Silas. Por quê, pastor? Porque expulsou demônio. Por quê, pastor? Porque estava orando. É o plano de Deus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Entenda. Você quer o que? Você crê o que? Você crê no que Deus tem para a tua vida? Você quer o que Deus tem para a tua vida? Não vai ser mãozinha beijada. Nem sempre vai ser o que você quer. E eu posso falar, na maioria, não vai ser do jeito que você quer. E eu vim com esse texto aqui, esse momento, para dizer para você, né, que é na contramão. É na contramão. Por quê? Porque eu quero vitória. Olha o versículo 10 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Eu quero vitória. Eu quero ser forte, poderoso, vigoroso. Vai ter fraqueza. Vou ser injuriado. Eu quero fama, eu quero honra. Pelo contrário, vou ser injuriado. Eu quero prosperidade, muito livramento. Vou ter necessidade, é o que está escrito. Quero ajudar milhares, mas nem todo mundo vai pagar o bem com o bem. Vai ter perseguições, vai ter angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E deixa eu dizer uma coisa para você. Por que nós temos que ir na contramão? Né? Para o orgulho ficar para trás. Por que nós temos que ir na contramão? Porque a minha força não vence demônio. Porque os meus bíceps não vence Zé Pilintra, preto velho e nega véia. Porque a minha força, por mais que eu me empenha, não cura leproso, não levanta ninguém numa cadeira de roda. E em contrapartida, quando eu olho Atos dos Apóstolos, a sombra de Pedro curava. Você quer o que Deus tem para a tua vida? Você quer a proposta de Deus para a sua vida? Você quer ser levantado no nível superior, como foi esse apóstolo aqui? Porque olha só, quando ele não podia visitar, ele mandava os aventais e expulsava demônio. Quando ele não podia visitar, ele mandava os lenços. E o que acontecia, pastor? Expulsava demônio e curava enfermidade. Você quer uma unção diferenciada? Às vezes não vai ser um pregador, às vezes não vai ser um cantor, mas às vezes vai ser levantado como chefe, às vezes vai ser um grande empresário, às vezes vai tomar posse, né, de uma fortuna, quem sabe, né? Porque a prova não é para sempre, e eu estou aqui para dizer isso também, a prova não é para sempre, mas nem sempre é do jeito que você quer, nem sempre é do jeito que você dita, nem sempre é baseado na tua sabedoria. E olha só, ele passou tudo isso por amor de Cristo. Não foi pelas paixões, não foi pelo pensamento próprio, não foi pelo achômetro, foi por amor de Cristo. E aí o resumo do texto é: quando estou fraco, sou forte. Ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero. Isso é sinônimo, né, de que a minha força não está prevalecendo. Porque geralmente quando você quer, você empenha a força para resolver. Mas tem coisa que não vai acontecer. Ei, pode colocar força, pode se empenhar, pode triplicar a força. Deixa eu dizer, tem coisa que não vai acontecer. Tem coisa que não vai acontecer do jeito que você quer. Isso é palavra de Deus, não vai. E eu vou provar agora para resumir. Versículo 9. Versículo 8. Olha só. Vamos ler o 7 para você entender. Presta atenção, é rapidinho. Olha só, versículo 7 do capítulo 12. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Segura aí. O que ele queria? Ser livre do espinho na carne. O que ele queria? Sair do desconforto. O que ele queria? Bênção. O que ele queria? Cura. Porque ninguém sabe que espinho na carne era esse. Ele faz uma comparação, ele dá um exemplo de que era um mensageiro de Satanás batendo na sua cara. Então aí você pode entender que o negócio não era fácil, né? Não era fácil. Mas aí ele orou: Deus tem misericórdia.
Entra com vitória. Entra com resposta. Me dá vitória. 3 vezes orou para que a vontade dele se cumprisse. Mas o que vale não é a nossa vontade, não é o meu pensamento, não é o meu eu. O que é que vale? A vontade de Deus. E aí, qual é que foi a resposta de Jesus para a vida dele? Eu vou tirar o espinho. Foi essa? Eu vou repreender o Satanás que está batendo na tua cara. Foi essa? Passou o problema, agora é só vitória. Foi essa? Não. Olha a resposta. E disse-me o Senhor, minha graça te basta. É como se ele quisesse, se ele estivesse pedindo, abre a porta, Senhor. Abre a porta, Senhor. Abre a porta. E Jesus dissesse o quê? Eu não vou abrir a porta. Minha graça te basta. É como se ele quisesse dizer, Senhor, eu preciso de um emprego. Eu preciso de um emprego. Eu não vou te dar um emprego. A minha graça te basta. É como se ele tivesse... E ele tinha basicamente uma enfermidade. Deus, me cura, Pai. Me cura, Pai. Me cura. 3 vezes. E aí Jesus disse, eu não vou te curar. A minha graça te basta. Aí tem gente que fica borocochô. Fica triste. Por quê? Porque ele está só olhando o problema dele. E o momento do problema. Ei, não olhe o momento do teu problema. Às vezes você está triste. Ei, não olhe o momento da porta fechada. Às vezes você está triste. Ei, não olhe as coisas dando errado. A tua vida não resume nisso. A tua vida resume no quê? Na vontade de Deus, na graça de Deus, na glória de Deus, no lugar que Deus vai te colocar. Se você crê em profecia, Deus tem um lugar especial para você. Deus tem um lugar que o homem, mesmo que dobrasse serão, batesse cabeça, nunca ia poder preparar um lugar desse para você, nem você mesmo. E eu estou aqui para profetizar, o que Deus é maior, o que Deus tem 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 é maior. Então olha, não se prenda ao momento, não se prenda à dificuldade. A dificuldade é um termômetro, a dificuldade é um termo para a gente não se orgulhar, para a gente entender de onde que Deus tirou, para a gente entender os porém que a gente passou, para chegar no nível superior, para chegar no nível que Deus tem, para chegar na categoria que Deus tem preparado e na cadeira que Deus tem preparado. Se você acredita nisso, fique com esta palavra. O apóstolo Paulo, ele depois de Jesus palestrar com ele, a minha graça te basta, o que ele disse? Então tá bom, Senhor. Pelo que eu sinto prazer então nas necessidades, nas injúrias, nas necessidades, nas injúrias e nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor eu vou dar glória a Deus. Por amor ao Senhor eu estou na fé. Porque a graça de Deus, meu irmão, é que alimenta. A graça de Deus é que protege. A graça de Deus é que mantém. A graça de Deus é que traz paz. Nós não dependemos de dinheiro. Nós não dependemos do nosso físico. Nós não dependemos da opinião pública. Nós não dependemos da horizontal. O que nós dependemos? Da graça de Deus. Da graça de Deus. E pela graça de Deus eu chamo você agora para orar. Oremos. Deus, eu apresento agora este copo com água. Todos os telespectadores que me assistem, ou que me ouvem, que o seu nome possa ser glorificado, Senhor, na vida de cada um. Continua com o teu propósito, executa o teu propósito, porque o lugar que o Senhor tem para mim, o lugar que o Senhor tem para eles, é um lugar que o Senhor preparou. Por isso, trabalha mesmo, palestra mesmo, ensina mesmo, levanta mesmo e cumpre, meu Deus, aquilo que o Senhor tem. É um plano só teu, é um plano do céu. E eu vou dizer, contra Jacó não vale maldição. Toda ferramenta preparada não prosperará, porque o que o Senhor tem preparado, ou seja, o lugar que o Senhor tem para nós, o lugar que o Senhor tem para ele, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai fazer e vai colocar ele e vai me colocar para a glória do seu santo nome. Então trabalhe da forma que o Senhor acha, da forma que o Senhor pensa, porque o Senhor é Deus. Amém? Você acredita nisso? A minha graça te basta, diz o Senhor. Beba o teu copo com água. Que Deus te abençoe. Um bom resto de dia, que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e que Deus cumpra tudo o que Ele tem com você, porque você tem um projeto de Deus, Deus tem um projeto de Deus com a tua vida e Deus precisa cumprir. Deus abençoe, fique com Deus, até uma próxima oportunidade.
Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Confira as nossas promoções. Bisteca suína por apenas R$ 11,99 o quilo. Linguiça para churrasco nobre, somente R$ 11,99 o quilo. Frango inteiro, somente R$ 5,79 o quilo. Açúcar cristal Douro 5 quilos por apenas R$ 7,99. Macarrão com ovos Isabela espaguete 500 gramas, somente R$ 1,99. Laranja pera por apenas R$ 1,39 o quilo. Refrigerante Refrico 2 litros, somente R$ 2,89. Creme dental Sorriso Extremo branco 70 gramas por apenas R$ 1,99. Ofertas válidas do dia 29 de julho ao dia 4 de agosto. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Mais uma vez eu estou aqui para falar das coisas de Deus, das promessas de Deus, da bondade, do perdão, enfim. Porque é sempre muito saudável, muito bom, muito gostoso mesmo falar de Deus. Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, nos ensinou a todos